Voltamos a falar mais um pouquinho do Verdão com Alexandre Senechal, porque a torcida, Alê, quer saber, quer ouvir as palavras do técnico Thiago Kozlowski para tentar explicar essa derrota em casa, tentar explicar por que ele mudou a escalação no segundo tempo, por que o Moreno não entrou como titular. Torcedor Coxa Branca quer saber, Alê. Então vamos lá, TT, vou até dividir aqui os assuntos, porque tem bastante coisa. Por mim, eu tinha feito umas 8, 9 perguntas pro Thiago ontem. Claro, a coletiva não nos permite isso, é uma pergunta pro repórter, mas uma das perguntas feitas pro Kozlowski, e essa foi feita por mim, inclusive, sobre as escolhas dele na partida de ontem. Primeiro, entrando com o Samaris, como a gente havia adiantado, já vinha adiantando desde segunda-feira no bate-pronto. O Samaris seria titular junto com o Slimani. 35 minutos do primeiro tempo, 3-1 pro Bahia, ele tira o Samaris, bota o Marcelino Moreno, Marcelino como meia, deixando o Caio César aberto por um lado, o Robson pelo outro, o Slimani na frente. 10 minutos depois, né, ou 25, né, porque tem uns 15 do intervalo, ele mexe no intervalo do jogo, bota o Fran Sérgio no lugar do Caio César, volta com o esquema que havia iniciado o jogo, e mais 10, 15 minutos depois, ele vai de Diogo Oliveira, tira o Seba Gomes. Então, assim, ele mexe muito no esquema durante o jogo, vai e volta. Perguntei sobre as escolhas e foi isso que o técnico Thiago Kozlowski explicou na coletiva de ontem. Foi o contexto do jogo, né, cara? Eu tô tomando de 3-1 dentro de casa, tô segurando com 3 volantes, né? Então, a situação de você colocar o Marcelino já para você ter uma situação um pouco mais ofensiva, né? Logicamente que houve um desequilíbrio, né? Porque a estratégia do jogo passou muito em cima do Bahia, né? O Bahia tem uma equipe muito forte por dentro, né? Então você teria que ser um time muito organizado por dentro para poder competir com eles, né? E aí a volta do segundo tempo foi para equilibrar de novo, né? Porque quando eu coloco o Moreno por dentro, a gente começa a tomar muita transição, né? Eu falo, futebol é equilíbrio, não é só jogar. As pessoas acham que às vezes você, principalmente numa Série A de Campeonato Brasileiro, você entrar com A, B ou C de atacante que você vai ser ofensivo. Muito pelo contrário, meu amigo. Aí você começa a tomar transição, você começa a dar espaços, né? E é isso que a gente não queria, né? E aí eu volto com o Fran Sérgio para dar um equilíbrio maior ali, né? Sem perder a ofensividade. Foi por isso da troca, né? E aí eu tive que trocar o Bruno por uma questão de lesão, né? Tomara que não seja nada grave, mas amanhã ele deve fazer o exame, né? Mas a ideia foi essa, de ter o equilíbrio, voltar a ter o equilíbrio, de não dar espaço para o Bahia, para a gente poder ter o controle da bola no meio e fazer a bola chegar para o Slimani, para o Robson e para o Caio no primeiro tempo, né, e depois com a situação da entrada do Diogo no segundo. O Kozlowski explicando, né, as ideias dele para não tomar a transição do Bahia. Tomou com 3 volantes, tomou com 2 volantes, tomou o jogo inteiro. E aí só um adendo sobre o Bruno Gomes, de fato. Hoje passa por exame de imagens para saber se a lesão no joelho foi grave ou não, quanto tempo ele vai ficar de fora. As imagens preocuparam bastante, né? O Bruno Gomes saindo de maca, saindo chorando do campo, já na reta final da partida, né? Um lance que ele tentou uma finalização pro gol e acabou travando o pé no gramado e se machucando. O Thiago Kozlowski também chamou a responsabilidade do momento do Coritiba para ele, disse que como treinador ele assume a maior parcela de culpa do Coritiba. A responsabilidade é 100% do treinador. A partir do momento em que eu entrei aqui numa situação muito difícil, né, a responsabilidade passa a ser minha, né? Sou eu que sou o comandante deles, né? Mas você pode questionar, tudo bem, você não teve tempo para treinar, você não escolheu a equipe A ou B ou C, tudo bem, eu poderia estar jogando esses pontos para você, né, e tirando a minha responsabilidade. Muito pelo contrário, a responsabilidade é minha, 100% é minha, sou eu que treino eles, né? E aí agora a gente tem que tentar achar alternativas dentro da equipe para que a gente possa voltar a competir na competição, né? Voltar a fazer jogos bons e aí sim estancar essa situação defensiva, parar de tomar gol infantil, parar de tomar gols que são defensáveis, né? Para que a gente possa ter mais tranquilidade lá na frente para fazer os gols e voltar a pontuar no campeonato. Esse é o maior desafio nosso e a nossa meta agora. O brasileiro para de tomar gols. Falei no primeiro bloco, 22 jogos do Coxa, metade deles em 11, sofreu 3 ou mais gols, sofrendo 4, por exemplo, pro Bahia e pro Botafogo, sofrendo 5 pro Grêmio, 5-1 fora de casa, partida que decretou a demissão do técnico Antônio Carlos Zago. Então, aí, o Coritiba passando por essa situação difícil, o Thiago Kozlowski tentando explicar as escolhas dele, mas acho que não tem muito o que argumentar, né? O Coritiba praticamente rebaixado, virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro, cada vez mais próximo da Série B do ano que vem.
cada vez mais próximo da Série B do ano que vem. E aí, Janaína Castilho, Felipe Dalcler Júnior, convenceram as explicações do treinador Coxa Branca, sim ou não? Não. Eu acho assim, o Thiago, ele tá numa sinuca de bico, né? Aquela no canto ali da mesa, né? Eu acho que ele já não tem muito como explicar a situação. Porque, são 8 derrotas seguidas, 6 derrotas. 6 derrotas seguidas depois de um começo animador, né? É a maior sequência negativa do Curitiba desde 2006, né? 2011, né? Não. Ah, né? De 2006. Desde 2011, que não leva 4 gols num jogo dentro do Couto, né? Que levou 4-3 do São Paulo. Mas desde 2006, quando o campeonato virou com 20 times, Curitiba nunca tinha perdido 6 partidas seguidas. E está muito perto de bater, de conseguir, né, o título da pior campanha de um time desde o início da era dos pontos corridos. Acho difícil. Falta muito pouco. E assim, eu acho que... Não. Falta muito pouco, não. Acho difícil porque o América de Natal fez 17 pontos. Ainda tem 16 rodadas pro Curitiba fazer 4 pontos. 4 pontos. Mas tem que se superar, hein? Próximo não tá. Não, tem que ser. Aliás, até eu falei pro Dalk assim, vamos botar uma enquete amanhã perguntando assim, será que o Coritiba consegue fazer 20 pontos nesse Brasileirão? Porque assim, eu olho o Coritiba jogando, é desanimador. O futebol, o time é muito ruim. Essa que é a grande verdade, falando o português bem claro. Como time, assim, não estou discutindo a qualidade individual de cada jogador. Mas como time de futebol, o Curitiba é muito ruim nesse momento. amontoado. É o pior time do Campeonato Brasileiro. Tá na posição que merece estar pelo futebol que pratica. O Coxa leva gol muito fácil, cara. Sim. O Coxa, e ofensivamente não produz nada. Quantos gols o Curitiba tem feito? Toma muito gol e não faz gol em ninguém. Quer dizer, é um time que antigamente assim... o Coxa faz gol, esse que é o problema, só que o problema faz né? E toma 3. Toma, né? Mas esse é o problema. Se faz 1, 2, como tem feito nos últimos jogos, tá bom. O problema é tomar 3, 4 toda vez. Você lembra de uma entrevista do Antônio Oliveira no jogo Coritiba Sport Recife, pela Copa do Brasil, que foi 3-3 aqui. Ele tava pistola no jogo, assim, por quê? Porque o Curitiba meteu 3 gols no Sport e não ganhou o jogo. E tomou 3. Então, ele não ganhou o jogo. Ele fez 3 gols e não ganhou o jogo. Oi. Eu lembrava que a Chape tinha feito a pior campanha da história, fui checar, 2021, 15 pontos. Um a mais que o Coxa tem hoje. Então pior ainda foi mais ou menos Natal. Ufa! Esse recorde não vão conseguir quebrar esse ano. Esse aí é impossível. Não sei. Porque já quebraram ainda, né, pra igualar. Já quebraram recordes. Não ganha de ninguém. Já quebraram recordes negativos esse ano. De uma maneira bizarra, né? O Curitiba... 18 jogos sem vitória. Isso, teve a sua maior sequência de jogos sem vencer da história. Curitiba tem 114 anos, vai fazer 114 anos esse ano, né? E... O Curitiba tem o recorde de mais vitórias ou partidas invictas. O time mais vitorioso do mundo, 24 partidas ganhando seguidas. Então. Agora, é difícil, né, de entender, porque por mais que seja um elenco muito limitado, né, acho que talvez até o Thiago olhe pro banco e pense, né, o que vai resolver, né, porque parece que o time não se encaixa. Mas o que aconteceu naquele período ali em julho, né, quando o Curitiba venceu a primeira, engatou uma reação, mostrou outra atitude, aquele time não existe mais, né? Parece que aquela esperança que o torcedor tinha conseguido reacender com atuações, inclusive consistentes, que mostrava realmente uma mudança de atitude do time, um Coritiba que conseguia mostrar que apesar das limitações tinha condições de reagir no Campeonato Brasileiro. Parece que foi tudo uma mentira, né? E uma coisa que é importante ressaltar. Difícil de entender. Ou anulado do Robson contra o Botafogo, que seria o 2-1 pro Coxa, a virada. O Engenhão abriu um portal, né? Logo isso é verdade. O Curitiba toma o segundo gol e aí não consegue mais recuperar no campeonato. O Curitiba ganhou do Fluminense, né? Então, cadê aquele time? Pegou o líder fora de casa, conseguiu virar o jogo, aquele gol do Bruno Gomes, aquele golaço do meio campo. O Robson faz o gol muito mal anulado pelo VAR, numa falta no meio campo. E aí, a partir dali, o Coritiba não se encontrou mais no Brasileirão.
A Vanessa tá falando aqui, ó, sobre o Thiago, né? A gente comentou aí sobre o Thiago, né? Esse cara não é treinador, falei no início que ele era mais psicólogo do que treinador, tal, né? Assim, não é. Só. O Thiago é muito teórico. Não tem nada a ver com psicólogo. Sim. Isso aí é... Não, eu tô dizendo que é o comentário Sim, dela. Sim, mas eu estou falando do comentário dela. O Thiago não tem nada de psicólogo. O Thiago pode se dar bem com o jogador, pode tentar ajudar nisso, mas o Thiago é um estudioso nato do futebol. Não tem absolutamente nada a ver com psicólogo. Psicólogo é contratar, me desculpa, o René Simões. Esse sim é psicólogo. O Diniz, né? O Diniz é psicólogo. Mas eu acho que talvez quando o Thiago entrou, quando o Thiago assumiu... Ela quis dizer no sentido de treinador que vem aqui pra ser psicólogo. É que o que acontece é o seguinte, quando você Mas eu acho que talvez de ter se aproximado dos jogadores e ter mudado o ambiente, né? Quando teve a troca. É porque até a coisa que a gente comenta muitas vezes, assim, a questão do discurso dentro do vestiário, né? O treinador... O Zago tinha destruído os jogadores, aí tem aquela palestra, por exemplo, o Thiago chegou com um discurso motivacional, né? Que alguém pode chamar de coisa de psicologia, mas assim, ele chegou conversando com os jogadores, trazendo uma nova ideia em relação ao que o Coritiba estava praticando, e a ideia funcionou nos primeiros jogos, tanto que o Thiago ficou 4 partidas sem perder, ganhou 3 jogos dos 4 que ele disputou e foi efetivado. Depois parece que esse discurso e a coletiva dele mostra assim que ele já não consegue argumentos para justificar a situação. Mas mesmo assim ele blinda os jogadores, né? Ele assume, ele traz para ele a responsabilidade. Mas ontem ele também deu uma resposta bem interessante, que é natural, só que nem todo treinador fala isso, nem todo mundo fala isso, que ele falou que chega um momento, até certo ponto, ele consegue intervir. Mas tem uma linha que divide o campo, inclusive, que daí é o jogador. Sim. Mas até ele não pode fazer nada. Até uma resposta educada diante do que o Coritiba tá fazendo, ele até falou, eu não posso entrar lá e fazer o gol e fazer uma defesa. Eu não posso fazer isso. É verdade, né? E é verdade, com certeza. E assim, eu acho que eu gostei de algumas respostas. Eu, no geral, assim, não entendi as explicações dele, não aceitei a explicação das trocas contínuas de esquema tático durante o jogo, que foram 2 vezes, foi e voltou para aquele mesmo esquema. Porque não dá tempo do time assimilar, né? Isso, não deu tempo para assimilar. E aquele lance, desculpa, a resposta coletiva que ele fala sobre o jogador assumir a responsabilidade e ter vergonha na cara, pra mim é importante. Ele precisa falar isso e precisa colocar isso na cabeça do cara no vestiário. Galera Coxa Branca falando por aqui, o Cristiano Fernandes falando que foi muita mamata, o Flávio Alexandre, o Thiago muito lúcido ontem na coletiva. Problema é que na prática deu tudo errado. Sinurri, Amaral, dizendo que ele estudou 18 dias o Bahia pra levar de 4. Fábio M, em julho o Thiago escalou 2 volantes, 2 zagueiros, com exceção correta contra o Fluminense, que realmente o Coritiba foi muito superior. O Tico, né, o Francisco Franco tirando sarro, tragam o Zago de volta pra uma palestra motivacional. O Gerson, só o que faltava, ficar com a pior campanha. Já caímos no centenário e vamos cair com a SAF. E a galera zoando aqui, pedindo o Zago de volta. O Everson Antunes também tá por aqui, dizendo que a composição original do zagueiro Henrique é onde o Kusevich joga ou não. Tem até muita gente falando que no momento que tiraram o Henrique do time, era o melhor momento dele no Coritiba esse ano. Muita gente participando. O Glad atleticano tirando sarro. Manda o Jamerson pro Atlético. Esse a gente quer. O Maicon Formosa, os reforços se arrependendo de vir jogar no Coritiba, com um monte de bagre e um técnico fazendo cagada depois que foi efetivado. Como é que é? Fazendo meme. É isso aí. Não é palavrão. O Guilherme Dantas, Thiago Kozlowski tá perdido. Tem que voltar pra base. Começar a pensar no próximo técnico antes de mandar embora o Arthur Moraes. Roberto Chuca, não consigo entender o Thiago. Fez uma leitura da partida, mas as ações são totalmente contrárias. O Elcio Cordeiro dizendo que é treinador de Almanac. A galera Coxa Branca na bronca. O Roberto Chuca, o negócio é apostar contra o Coxa. Pelo menos vamos ganhar uma grana, tá dizendo ele por aqui. A gente já ouviu as palavras do técnico do Coritiba, vamos ouvir agora o PAN da partida, o meia Tiziano do Bahia, que
Tassiano, do Bahia, que deitou e rolou, participou de pelo menos 3 gols na vitória do Bahia de ontem. Primeiro, obrigado pela votação, mas foi o trabalho de todo mundo. E ganhou de lavada, hein? Mas foi um trabalho da equipe, né? Isso faz com que o individual apareça. Hoje a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. A gente tomou um gol muito cedo, mas a equipe continuou com a cabeça focada e a gente conseguiu fazer os gols e hoje sair com esse triunfo. Agora já é descansar e pensar no próximo jogo, que é um jogo super difícil na nossa casa, que a gente consiga sair com esse triunfo também. Bahia que na próxima segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 18, recebe o time do Santos. Vai ser o primeiro jogo do técnico Rogério Ceni diante da sua torcida na Fonte Nova. E o Rogério Ceni estreou ontem no comando do time do Bahia. E é claro, não precisa esconder, é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, um ídolo no time do São Paulo. E aí foi perguntado para ele se as falhas do Luan Poli foram fundamentais para o Bahia conseguir essa vitória, e ele comentou as falhas do goleiro Coxa Branca. E é natural que falhas aconteçam na carreira, noites ruins aconteçam. Eu acho que o Bahia criou o suficiente, independente das falhas, para conseguir a sua vitória, né? E isso acontece, tem que ter cabeça no lugar, cabeça boa, vai ter uma nova oportunidade, tem que... A vida é assim, apagar erros. Eu já tive noites difíceis também, né? Dias difíceis, não pode parar. Tem que ter o apoio dos companheiros, do clube, treinador, e seguir em frente. E nós aproveitamos, mas eu acho que nós criamos inúmeras chances, independente de erros do goleiro. Acho que vir aqui, finalizar quase 20 vezes no gol, ter tantas oportunidades, chances claras de gol, eu acho que isso é incontestável. É incontestável. Rogério falando que o Bahia foi extremamente superior, é claro, as falhas do Luan Poli colaboraram, mas ele disse que também não pode tirar o mérito do time do Bahia. O goleiro falhou, mas o Bahia foi muito melhor. O Bahia não criou tanto assim. Não sei se o Luan Poli pega todas as bolas que ele entregou, se o Bahia ia fazer um gol no Coritiba. Isso é uma coisa pra gente discutir também. Claro, acho que o Bahia não foi mal. O Bahia teve um jogo equilibrado e tal. Jogou mas bem, não foi aquele negócio de encher os olhos, de nossa, volume de jogo, criou muito. Por exemplo, pega isso. Qual foi a grande chance? Tira os 4 gols que foram entregadas de ouro, de rapadura, o que se quiser falar. Tira os 4 gols. E fala qual foi a grande oportunidade que o Bahia teve no jogo, assim, daquela que, o Bahia perdeu um gol. E teve o gol do... O que o Jamerson salvou. Não, mas ali foi falha também do... Tira esse aí também. Tá. Assim, que coisa que o Bahia criou. Tá. Não que o Luan Poli entregou. Chute do Everaldo. Foi essa grande chance tirando... Chute do Everaldo no segundo tempo. Então, assim, beleza, eu acho que o Bahia jogou bem. Teve um chute de fora da área, teve um chute do Tassiano de fora da área, assim, mas tipo, nada que tenha sido tão contundente, assim, aquele ataque que você fala pro sufoco. Se você tira... Se você tira as quatro falhas nos gols do Luan Poli, o jogo ia ser 2-0 pro Coritiba. Sim. Entendeu? Essa é a realidade da partida. Seria... Se tivesse uma falha, talvez... A gente estaria discutindo aí a questão da preparação dos goleiros, né? Porque são 3 goleiros, 3 que todos falharam no ano todo. Então, assim, acho que o problema é maior do que simplesmente uma questão de qualidade individual de cada jogador, mas foram falhas repetidas, né, no jogo. Não é só uma noite infeliz ali, eu acho que é muito mais do que isso. Então, talvez o Bahia não tivesse crescido daquele jeito no jogo, né? Se o Coritiba perde por 2-1, ainda vai lá, né? Apesar de ser um péssimo resultado igual, né? Vão ser 3 pontos a menos da mesma forma, mas eu acho que não seria tão indigesto como foi, né? O Edu Urban, treinador de goleiros do Coritiba, deveria ser demitido ontem. O Adilson Pereira, o goleiro ainda está no elenco, a torcida não vai deixar ele jogar mais. E a galera participando e comentando por aqui. Nas nossas enquetes aí, que a gente fez uma enquete, né? Quem você acha que tem que ser o goleiro titular? O Luan Poli ganhou, de lavada. Por o isso Felipe Dalque contestou. Por isso que no
Vamos refazer a enquete. Por isso que no segundo gol ontem eu só falei, eu avisei. Porque ele tinha errado em 2 já. Não imaginei que ele ia errar mais 2 ainda. Não, assim, ó, até assim, pra falar dos 4 gols que o Coritiba tomou, talvez aquele gol do Ademir, que foi acho que o terceiro, né? Que ele espalmou a bola, tenha sido a menor falha dele ali. Eu acho que a menor falha daí no caso é o primeiro. O primeiro gol. Que ele sai completamente errado, mas ele é atrapalhado pelo Thiago Dombrowski. O Thiago Dombrowski ainda bate cabeça com o Jamerson. Ali tem muito mais gente que falhou. Nos outros, pra mim, pô, aquela espalmada de bola de mão de alface ali dele, pra mim foi sacanagem. Era defensável, né? Mas, sei lá. Mas naturalmente que as que enche mais os olhos é o segundo gol e o quarto gol. Quarto gol,